Alguns atletas são conhecidos pela incrível capacidade de absorver golpes, como se tivesse queixo de ferro. Eles enfrentam os impactos mais duros e continuam firmes, desafiando os limites da resistência humana. Mas no MMA, até os mais fortes podem ser derrubados. No vídeo de hoje, vamos mostrar uma lista dos lutadores que, apesar da resistência impressionante, um dia encontraram um golpe que os levaram ao chão. Prepare-se para descobrir que os queixos de concreto um dia racharam. Número 5, Nate Diaz. Quem não se lembra de Nate Diaz? Nate não era só conhecido pelo trash talk afiado. Joe! Nate Diaz! Você acabou de abalar o mundo! Ah, não me surpreende, filho da... Beleza. O melhor de Stockton, Nate Diaz, tá vindo conferir o Sugar Sean, né? Não, melhor você ver os tweets sobre meu horário das 5 recentemente. Ah, eu sei. Ele era conhecido principalmente pela resistência fora do comum. Ele passou nada menos que 15 anos no UFC e lutou contra os melhores dos melhores nos pesos leves e peso meio médio. E o mais impressionante, aguentava os golpes mais duros dos caras mais temidos da liga. Ele ficou na história por enfrentar monstros como Conor McGregor, Rory McDonald, Ben Henderson, Rafael dos Anjos, sem nunca ter levado um flashdown. Mas é claro que ninguém do mundo é invencível. Em 2013, ele enfrentou o ex-campeão do Strikeforce Josh Thompson. E aí o queixo de Nate Diaz não aguentou. Josh mandou um chute alto que deixou Diaz no chão. Esse foi o único grande feito da carreira de Josh, que depois disso perdeu 3 lutas seguidas e foi cortado do UFC. Número 4, Dan Henderson. Dan Henderson fez história no MMA. Começou como wrestler, mas foi nos golpes em pé que ele realmente brilhou. Sua habilidade para nocautear se tornou lendário. Ele derrubou os gigantes do esporte como Vanderlei Silva, Michael Bisping, Maurício Shogun e Fedor Emelianenko. Mas o que realmente o tornava um monstro no octógono era o seu famoso queixo de ferro. Era quase que uma garantia de que ele nunca seria derrubado, até que apareceu Vitor Belfort. Henderson já havia derrotado o Belfort no Pride, mas a revanche em 2013 mudou tudo. Vitor estava em seu auge, alimentado pelo TRT, e Dan não teve a menor chance. A luta durou apenas um round. Com um chute na cabeça, o Rendo foi ao chão, apagado de forma impressionante. A história parecia ter sido escrita, mas a revanche em 2015 veio e com ela a esperança de Henderson de vingança. Agora ambos sem o TRT parecia a oportunidade perfeita, só que, de novo, o destino foi cruel. Outro chute na cabeça, seguido com golpes no chão, e Henderson foi nocauteado novamente. E o que restou foi a constatação de que, mesmo com o queixo de ferro, até o homem mais resistente tem sua fraqueza. Vitor Belfort, com sua explosão e precisão, destruiu o mito do imortal Dan Henderson. E, de certa forma, essa foi a luta que mudou a narrativa sobre o queixo de Dan Henderson. Até os mais duros podem cair quando encontram um golpe certo. Número 3, Frank Edgar. Frank Edgar ficou famoso no octógono por sua incrível resistência e dinamismo. Ele não parava de se mover e, claro, por sua incrível capacidade de absorver golpes no queixo. Isso ficou mais evidente nas suas últimas 2 lutas contra Gray Maynard, especialmente na última, onde Edgar deu o troco e o nocauteou. Edgar, um campeão dos leves, sempre foi pequeno para sua categoria. Enquanto ele batia 73 kg no dia da luta, seus adversários facilmente batiam 84 ou mais. Mesmo assim, ele conseguiu ir longe na divisão. Após a derrota para Ben Henderson e com incentivo de Joe Rogan, ele desceu para os penas. E ele teve bons desempenhos na nova categoria, mas tudo mudou quando Brian Ortega colocou seu queixo à prova. Pela primeira vez, Edgar falhou de forma chocante, perdendo a luta, e esse revés marcou o início de uma sequência dolorosa. Ele perderia as suas últimas 3 lutas por nocaute. Contra Corey Sandhagen, o golpe final foi uma joelhada voadora que deixou Edgar no chão lutando para se levantar. Relatos de alguns membros da comissão atlética chegaram a dizer que ele chegou a perder o controle e defecou nas calças. O fim de carreira de Frank Edgar foi sem dúvidas melancólico e uma queda brutal para um lutador que já foi um dos mais resilientes do MMA. Número 2, Roy Nelson. Roy Big Country Nelson é conhecido por sua incrível resistência e um queixo de ferro. No octógono, ele era imbatível quando se tratava de absorver golpes. Seu estilo de luta brutal e seu poder de nocaute o tornaram um dos lutadores mais temidos da categoria dos pesos pesados. Nelson sempre soube como resistir à pressão e seguir em frente, não importava quantos golpes tomava. Seu queixo parecia ser feito de aço, o ajudou a suportar socos e chutes poderosos sem cair, impressionando a todos.
Porém, até os mais resistentes têm o seu limite. Nelson foi nocauteado 3 vezes na carreira, contra Andrei Arlovski no Elite XC em 2008, contra outro gordinho Mark Hunt no UFC, e já no Bellator em 2018, contra Sergei Kharitonov. Roy Nelson pode ter sido duríssimo, mas a realidade do MMA mostrou que ninguém está imune a um golpe de um peso pesado. E número 1, Mark Hunt. Mark Super Samoa Hunt é um ícone da resistência do MMA. Conhecido por seu queixo de aço, ele sempre foi capaz de absorver golpes pesados e continuar lutando. Seu estilo é baseado na trocação, e sua habilidade de resistir aos golpes mais duros o tornou uma lenda dos pesos pesados. Com um poder de nocaute destruidor e uma defesa impenetrável, Hunt foi temido por todos seus oponentes. Seu queixo parecia ser imbatível, com ele sempre se levantando após os impactos mais brutais. Ele simplesmente levantou após receber um chute limpo de esquerda dado por Mirko Cro Cop, em 2 oportunidades diferentes. No entanto, até os mais duros têm suas falhas. Hunt foi nocauteado algumas vezes, Stipe Miocic em 2012 com uma sequência de golpes certeiros e Júlio Cigano em 2017 com um chute rodado de direita que facilmente o derrubou. Contra Alistair Overeem e lá no início no Pride contra Melvin Manhoef, onde ele, muito maior que seu adversário, apagou rapidamente, demorou quase meia hora para se levantar. Mark Hunt pode até ter um queixo de aço, mas até ele encontrou a força de um golpe certeiro. Então é isso, rapaziada. Gostaram do vídeo? Então curta, compartilhe e comente. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até breve com mais vídeo para vocês.